O Joe Hill ele é um cara muito rock and roll, né? É carro antigo, e o livro dele lá, O Estrada da Noite, é um roqueiro famoso, e no Pacto o cara tem chifre, e aqui tem moto e carro Praticamente antigo. César Bravo. É, realmente, né? Talvez o César Bravo seja o filho perdido do King que ainda não saiba, né? Mentira, sou eu. Enfim, Nosferatu. Nosferatu talvez seja o romance mais celebrado do Joe Hill, talvez seja esse o Mestre das Chamas, eu não tenho certeza. Joe Hill trata-se obviamente do filho do Stephen King, mas não julguem ele só por isso, porque ele é um autor magnífico sozinho, ele é um dos meus autores favoritos. Ele é mais ativo na escrita de quadrinhos, ele fez o Lock and Key, né, que teve aquela série bem mais ou menos, Nossa, péssima. junto com o Gabriel Rodrigues, e aqui eles fazem outra parceria, né? A história do Joe Hill e as ilustrações que nós temos nele são do Gabriel Rodrigues, que ilustra pra caramba, a verdade é essa. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a Victoria McQueen, ou Vic. Um dia, enquanto ela tá andando com a sua bicicleta, ela descobre que ela consegue viajar por estradas que não são conhecidas pelas pessoas normais, que são as estradas dos pensamentos, as estradas dos sonhos. São vias que têm meio que num subespaço que existe entre as cabeças das pessoas. É uma parada muito complexa que você só vai entender lendo essa chaproca aqui. Enfim, a Vic com sua bicicleta consegue encontrar objetos perdidos. A mãe dela perdeu uma tiara numa lanchonete de beira de estrada em algum fim de mundo e não sabe onde está. A Vic sai com a bicicleta dela e ela vai acabar parando no lugar onde a mãe dela perdeu a tiara dela. E vai encontrar a tiara e levar de volta para casa montando a bicicleta. Acho que é o exemplo mais ok que eu posso dar pra vocês. Se vocês não entenderam, desculpa. Vale lembrar que essa via subespacial ela só funciona quando a Vic tá com a bicicleta dela. E vale falar também que a Vic não é a única que pode usar isso. Aí o negócio pega fogo. Dito isso, a gente conhece um dos melhores vilões que eu já li num livro. Sem dúvida, o melhor personagem desse livro, o psicopata Charlie Manx. É doido. Esse aí é foda. Sabe aquele vilão que, quando tu tá lendo o livro e ele entra em cena, chega um capítulo que é com ele, chega lá, sei lá, Charlie Manx, ou então você tá lendo It, por exemplo. Aí chega Pennywise, andou pela rua e tal. E quando ele chega, tu fala, fudeu, lá vem ele. Enfim, o Charlie Manx é assim, ele é praticamente imortal. O objeto dele, né, no caso da Vic seria a bicicleta dele, é esse Rolls Royce aqui, 1938. É um carraço, na moral. Coisa linda. Sinistro. Que ele chama de espectro. Por que o livro se chama Nosferatu? O Joe Hill, ele pega emprestado um pouco do mito do vampiro. Nosferatu, para quem não sabe, é um filme de terror antigaço alemão, acho que de 1922. Você com certeza já viu alguma imagem dele por aí, ele é bem difundido na cultura popular. Trata-se de uma palavra, se eu não me engano, romena para falar vampiro. Acho que é vampiro em romeno, alguma coisa assim, algum idioma desse. Sendo que o Charlie Manx, ele sequestra crianças e leva elas no seu carro para a Terra do Natal, que é um lugar que ele criou nessa via subespacial dele, para que ele possa viver com as crianças feliz por lá. O que ele faz? Ele pega as crianças, ele suga a força vital delas e assim ele consegue viver mais. Então ele é centenário. Cara, não fica claro quanto tempo o Charles Manx está vivo, mas ele tá vivo tem um tempo aí. Nenhuma criança nunca conseguiu fugir do Charlie Manx até ele sequestrar a Victoria. Sendo a primeira a fugir do Charlie Manx, ele ficou com um sentimento de vingança e de ódio muito grande por ela, e ele não vai descansar até ele pegar a Victoria e tirar dela o que ela tem de mais precioso. Já adulta, vale ressaltar. Cara, Nosferatu é um livraço. Primeiro que o Joe Hill escreve pra cacete. O livro ele é grande, mas assim, ele justifica completamente a quantidade de páginas que ele tem com a história que ele conta. Ele é um livro que o diabo tá nos detalhes dele. Pra você conseguir desenvolver o vilão e desenvolver a heroína da história, que é a Vicky, você tem que desenvolver diversas outras coisas. E ele lembra, na verdade, muito o estilo de escrita do pai dele. Só que mais moderno, mais veloz, escrito de outro jeito. Cara, só você lendo o Joe Hill, ele tem uma assinatura no estilo de escrita dele, que só quem leu mais de um livro dele vai saber do que eu tô falando. É uma coisa que eu vi muito no Pacto. Ele se afasta um pouco daquelas histórias centrais da narrativa, e ele desenvolve um pouquinho algumas histórias secundárias que mais lá pra frente vão fazer sentido com a história primária. Ele é um livro que ele tem muitos personagens. Vou te falar que nem todos servem a trama, assim, alguns estão sobrando ali, mas não faz mal, porque os outros personagens compensam isso. Ele é um livro que quando eu comecei a ler ele, por ter toda essa aura de Terra do Natal e de, sei lá, de ser relacionado com uma criança que pega uma bicicleta e entra no mundo mágico, eu tive esse sentimento de um livro um pouquinho YA, sabe? Um livro um pouquinho mais leve,
mais bobo, tudo isso caiu por terra logo nas primeiras páginas. Na verdade, esse livro ele é bastante violento, então tem estômago. Vale lembrar que o Joe Hill ele trocou de casa, ele não tá mais na Arqueiro, ele tá acho que agora na HarperCollins, então tá um pouquinho difícil de achar esse livro em um preço baratinho, mas se você achar, eu te garanto que vai valer a pena tudo que você pagar nele. Vale lembrar também que tem uma série e quem interpreta o Charlie Manx é o Zachary Quinto, ele é conhecido por fazer o Spock nos filmes novos do Star Trek. Enfim, ele é um excelente ator. E o Charlie Manx ele é um personagem que ele exige um ator bom, cara. Esse livro ele é pesado não só pela violência, mas é porque ele tem sugestões de coisas que são aterrorizantes na vida real. O Charlie Manx ele é um cara alto, grande, ele é um cara grande, magro, chupado, assustador. Ele pega as crianças, ele bota elas no carro, ele leva elas embora pra um lugar que ninguém sabe onde é e elas nunca mais são vistas. O homem do saco. E o leitor, ele traça todos esses paralelos, até porque algumas pessoas tratam o Charlie Manx assim com a parada da pedofilia. Ele leva as crianças pra esse lugar, a Terra do Natal, e ele, de certa forma, rouba a inocência delas, sabe? As crianças, elas não são mais as mesmas depois que elas entram em contato com o Charlie Manx. Isso é uma metáfora fortíssima para esses caras que abusam de mulheres e crianças e tal, apesar de ele nunca fazer nada com as crianças assim no sentido sexual. Então se você tem gatilho com isso, pode ficar tranquilo que não tem nada disso no livro. Existe a sugestão, mas não existe o ato, sabe? Ele não é um pedófilo de fato, mas ainda assim ele é um desgraçado. Vocês podem notar que eu tô falando muito do Charlie Manx, mas eu não tô falando muito da Vicky. O porquê disso? A Vicky é uma personagem ruim? Muito pelo contrário, ela é uma ótima personagem. Só que o Charlie Manx, ele tem uma presença tão grande, ele é um vilão tão foda, ele é um personagem tão incrível, que todos os outros personagens parecem diminuídos por ele. Realmente, eu vou te falar que a parada do livro é o vilão. Então se você gosta de um bom vilão de literatura, um prato cheio. Descrevendo um pouco mais sobre ele, ele é sádico, ele é cruel e ele é muito frio. Isso é uma parada que me dá um gelo incrível. Tu não tinha esse gelo quando você tava lendo? É bizarro. E o jeito que ele trata as crianças, sabe? É sempre tipo, vem aqui, meu anjo, vai dar tudo certo. Você vai pra Terra do Natal, vai ser lindo. E tipo, mano, é horrível. Ele é aquele cara que é gentil, mas é aquela gentileza disfarçada, sabe? Que tu consegue notar que é disfarçada. E ele comete alguns atos aqui nesse livro que são... Ele mata gente nesse livro, cara. E a frieza que ele faz é um negócio... É um negócio de... Cara, é tenso. Tem uma situação nesse livro que me marcou muito, que é quando ele mata um cara de um jeito específico. Enfim, eu não vou dar spoiler de como ele matou o cara, porque é bem impactante. Mas assim, ele já estava rendido, ele estava com uma arma nas costas dele, ele estava calmo, ele conseguiu nocautear os dois caras que pegaram ele, e ele não precisava ter matado o cara. Ele fez porque ele gosta, ele fez porque ele quis. Numa calma, sabe? Como se alguém tivesse indo comprar um pão ali. Se você não quer ler por qualquer outro dos motivos que eu falei, leia pelo Charlie Manx, que eu te garanto que esse personagem vai fazer valer o livro. Nosferatu é um livro incrível, eu já tenho outra resenha do Joe Hill aqui, que é a do Pacto, que é outro livro sensacional também. Eu não li uma obra desse cara ainda que fosse mais ou menos e tal, é tudo de ótimo pra cima. Pretendo ler O Mestre das Chamas agora, que muita gente considera o melhor romance dele, junto com o Nosferatu, então... Vamos ver aí, prometo fazer uma resenha do caralho pra você. Se você quer comprar esse livro ou qualquer outro do Joe Hill, a gente vai deixar o link da Amazon aqui embaixo. Comprando por esse link você vai estar ajudando a gente. Eu espero que você tenha curtido a resenha. O Joe Hill é um excelente autor. Não compare ele com o pai dele. Não minimize ele a só o filho do Stephen King, porque ele é o Joe Hill. Ele é um autor completo. Inclusive o pai dele deve ter um orgulho inacreditável. Um caso... curioso sobre esse livro, ele concorreu ao prêmio máximo do terror, que é o Bram Stoker Awards, e ele perdeu. Pra quem? Pro Stephen King. Ele podia ter ganhado. O King tinha acabado de lançar o Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, então tava difícil. Deixa pra lá, então. É outro livro incrível. Enfim, essa foi a nossa resenha, espero que você tenha curtido, deixa o like, o comentário, pede algum post que você quer ver por aqui. Muito obrigado pela sua audiência.